Seja bem-vindo a esse vídeo aí, esse vídeo que vocês pediram aí, demorou pra cacete pra ficar pronto, porque o vídeo é grande. O vídeo é grande, porque tem muito Ranger vermelho aí, são mais de 20 temporadas. Vocês pediram a gente aí pra ver aí, do reagir, né, fazer um vídeo dos Power Rangers aí, do mais forte até o mais fraco, do mais fraco até o mais forte. E eis que o vídeo, enfim, tá aí pra vocês verem aí, é um vídeo que demorou pra fazer, viu, que até eu achar um vídeo certinho com todos os 24 Power Rangers demorou, viu? Porra! Porque eu achava um vídeo com os 10 mais forte, ou os 11 melhores, os 5 melhores, e por aí vai. E esse vídeo, se vocês quiserem, vai ter parte 2. A gente vai fazer dos brancos, dos verdes, dos roxos. O que vocês pedirem a gente traz aí. E o que eu quero muito fazer depois desse é o dos brancos e depois o dos verdes. Que você sabe, o Tommy Oliver, né, é meu Ranger favorito aí. Eu fiz até aquele vídeo lá, né, quando a gente perdeu o nosso querido Jason David Frank aí, que faleceu infelizmente no final do ano passado aí, e espero que vocês prestigiem, e eu também vou assistir com certeza aí, a Lenda do Dragão Branco, que foi o último trabalho do Jason David Frank, e esse vídeo serve também como homenagem ao legado do lendário Tommy Oliver, do lendário Jason David Frank. A gente vai ver esse vídeo aqui do Ranger Vermelho mais forte, mas antes dessa aqui embaixo, para dar o like, inscreve no vídeo aí pra gente crescer, mas após esse junto aí, tá faltando um cadinho só pra gente chegar a 700 inscritos, então mete bala aqui embaixo e it's Morphin Time. Vou dar um play aqui rapidão e vambora ver que eu tô curioso. Vambora, dar um play aqui. Em quase todas as temporadas, o Ranger Vermelho vai ser aquele que mais se destaca. Ou seja, consequentemente, ele acaba sendo mais forte e aquele que mais faz coisas dentro da série. Ao longo de todos esses anos, surgiram muitos Rangers vermelhos. E por serem tantos, hoje eu vou ranquear os 31 Rangers vermelhos da franquia. Quer saber quem são os mais fortes? Então vem comigo que a gente vai ver isso. 31. Em 31º lugar, Rock, o segundo Ranger vermelho de Mighty Morphin. Apesar de ser um bom lutador, o Rock não é lá um cara forte. Os poderes de Mighty Morphin já não são muito altos, e para piorar, ele ainda aparece em uma temporada em que ele não tem quase nenhum destaque. Se eu considerar o ninjete e a armadura metálica, talvez, mas muito talvez ele subisse uma posição. Mas por hoje, ele acaba ficando em último. Em 30º lugar, Áurico. O Áurico é um ninja, logo, ele vai ter aquele típico combo padrão, super velocidade e um bom domínio de espada. Porém, mesmo que ele esteja acima, o Áurico não é muito diferente do Rock. Ele só está acima por causa da super velocidade. Mas ele é um dos mais inúteis da equipe e não fez nada a temporada toda. Então essa posição é bem questionável. Em 29º lugar, Jason, o Ranger vermelho de Mighty Morphin. Na forma base, o Jason não é lá grande coisa. Por mais que ele lute melhor que o Rock, ele acabaria ficando em último lugar. Até porque o Rock possui a armadura metálica e o Jason não tem nenhum power-up. O Jason é forte pra caralho. Então aqui eu vou considerar o Jason com o escudo do dragão, que já é um personagem bem mais eficiente. Nessa forma, ele já resistiu a algumas bolas de fogo do Titanos, já resistiu a ataques e derrotou o Cardiatron, e foi superior e derrotou o Poluticórnio. E esses monstros até que eram fortes para os padrões da temporada, por isso o Jason acaba ficando nessa posição. Em 28º lugar, Tommy, o Zell Vermelho. Seguindo a mitologia da série, os poderes Zell já são mais fortes que os Mighty Morphin. Quem que vai ser o primeiro? Mas na prática, do Super o Tommy Samurai? também tem alguns poderes que o fazem ficar acima do Jason. Uma das armas mais poderosas que o Tommy possui é a Roda Defensora. Ela basicamente é um pequeno Zord, então ela fornece um grande poder destrutivo. Com ela, ele já venceu o Homem-Boneco, já explodiu o Robô Cupido e também conseguiu desequilibrar o Fortissimodo que estava gigante. Mas sem depender da roda, ele já derrotou o Protecton sozinho e com a ajuda do Trade Trifória, eles derrotaram o Raymondo no soco. Em 27º lugar, o Turbo Vermelho. Na teoria, assim como os poderes Zell são superiores aos poderes de Mighty Morphin, os poderes Turbo também são superiores ao Zell. Na prática, o TJ não realizou muita coisa, até porque Turbo é uma temporada que sofre com lutas bem medíocres, mas eles são Rangers bem resistentes, eles têm uma super velocidade muito boa, acho que foi a melhor até hoje. Ainda aparenta ser melhor do que o de Zell. Como seus maiores feitos, o TJ praticamente derrotou a melhor temporada mesmo. Derrotou o Ranzinza numa luta bem acirrada, praticamente foi superior ao Estrondo, e ele conseguiu rebater a bola do Strike Out, que era uma coisa que nenhum outro Ranger estava conseguindo fazer.
Em 26º lugar, Zaito, o Dino Fury vermelho. Ainda que o Zaito seja teoricamente um guerreiro mais experiente por ser um Ranger há mais tempo, eu não posso na falar forma base porque ele é bem fraquinho. eu ainda não assisti Ele Dino até Fury. tem algumas chaves que proporcionam poderes interessantes como fogo, eletricidade, super força, super velocidade, mas mesmo com elas ele não fez muito. Alguns de seus feitos foram enfrentar e vencer o Slider, se igualar em habilidades com o Void Knight, mas utilizando a armadura Dino Cavaleiro. Cara, ele já Dino foi Fury capaz de imitou vencer o muito Snake Eye, que nos padrões de Dino Super Fury Mega era um Force. inimigo poderoso e difícil de se vencer. E também já foi superior e venceu o Void King. Você pode se perguntar o motivo do Zaito estar numa posição tão baixa, afinal ele já fez isso aqui que está aparecendo na tela, mas esse feito é uma coisa extremamente pontual. O Zaito não é capaz de fazer isso o tempo todo, tanto que ele não faz nada similar mais pra frente. Dino Fury é uma temporada relativamente fraca e colocá-lo mais acima seria forçar um pouco. Em 25º lugar, Hunter, o Ranger rubro de Tempestade Ninja. O Hunter é cabuloso. Sem dúvidas um dos personagens mais fortes em Tempestade Ninja. Escaravelho vermelho. O cara já derrotou 3 monstros com ajuda, já derrotou 8 monstros sem ajuda, ele praticamente venceu Shane. Ele já bateu no trio principal algumas vezes. Ele já deu danos no Zergane, que na época era um inimigo bem difícil de se vencer. Mas ele ainda possuía uma moto especial, e essa moto era bem poderosa. Ela não é lá um exemplo de resistência, mas com ela ele já conseguiu vencer o Motodrone. O Motodrone é um vilão bem esquecido, mas quando ele surgiu, ele era um páreo duro para os 6 Rangers ao mesmo tempo. Sem mencionar as várias outras habilidades do Hunter como a super velocidade, o domínio do elemento relâmpago, a capacidade de poder voar com a moto, é um personagem ninja, bem completo. Né? Ninja. Em 24º lugar, Shane, o Ninja Vermelho. Na forma base, o Hunter acaba sendo mais forte que o Shane, só que o Shane tem um diferencial, o Battleizer. Com o Battleizer, eu tô até com medo do que vai ser o primeiro Ranger. Velocidade, força e poder destrutivo. Nessa forma ele pode voar em altas velocidades e ainda pode disparar o Ultra Laser, que é um ataque bem poderoso. Tempestade Ninja. O maior feito do Shane foi derrotar todos os generais do Lothor de uma vez. E no crossover com o Dino Trovão ele derrota mais um novo general. Alguém pode estranhar uma posição tão baixa para o Shane, só que a questão é, dentro da temporada, ele não fez praticamente nada de concreto. Ok, ele é absurdamente rápido, mas isso não impediu que ele fosse atingido por monstros não só lentos, como fracos. O Shane quase não tem nenhum feito de força, não tem nenhum feito realmente destrutível, velocidade não é tudo. Sem essa lista já me deixou puto quando pôs o Tommy lá embaixo. Bate forte, mas cai fácil. Resumindo, o Shane é fraco? Claro que não, mas as pessoas acabam superestimando muito ele. Por hoje, essa posição é mais do que justa. Em 23º lugar, Wes, o Ranger Vermelho da Força do Tempo. Diferente do Shane, o Wes já enfrentou inimigos com feitos mensuráveis. Em força Cara, esse vídeo tá dando uma nostalgia tão já grande. Conseguiu incendiar carros com facilidade. Já o Wes tinha tanta força que ele conseguiu chutar o monstro através de uma parede de latão. O Wes já conseguiu resistir a tiros do Univolt, que além de ser um mutante do cofre X, ou seja, ele era mais forte que os outros mutantes. Os seus tiros eram tão poderosos que eles abriam crateras no chão. Ele deu uma surra nos 4 Rangers, mas somente o Wes pôde vencê-lo. Ele já resistiu ao fogo de um dragão e depois o derrotou sem muita dificuldade. Ele fez bem mais coisas, mas no geral, ele derrotou 7 oponentes sem ajuda e 5 oponentes com ajuda. A sua maior arma é o Guerreiro da Batalha Vermelho, um Battleizer mágico que ele obteve por possuir um coração puro. É uma armadura bem poderosa e bem destrutível, ela consegue destruir monstros com um só golpe, e o Wes só não está mais acima nessa lista, porque ele meio que é o oposto do Shane. A famosa ele derruba tem força, tanque. Tem poder destrutivo, tem resistência, mas não tem mobilidade nem velocidade com essa armadura. Em 22º lugar, Charlie, a Ranger Vermelha do Esquadrão A de SPD. Não é possível afirmar um nível de força para ela, mas é possível especular e quase ter uma certeza. A gente sabe que o Esquadrão A é um pouco inferior ao modo SWAT, então dá pra deduzir que a força dela é maior do que a do Bridge na forma base. Na segunda, né? Muito provavelmente ela é mais forte que isso, então talvez ela possa levantar mais de 1 tonelada. Como ela é da SPD, o seu armamento é bem poderoso, ela tem uma boa velocidade, tem bastante resistência, mas como ela não tem acesso a um Battleizer, ela acaba ficando nessa posição. Em 21º lugar, Connor, o Dino Trovão Vermelho.
Desmorfado, Connor é um personagem bem rápido, com uma velocidade equiparável à dos ninjas. Esse aí me lembra do Tommy Oliver, ele é um personagem bem medíocre, por isso eu vou pular logo para sua forma mais forte, o modo Triássico. Os maiores feitos do Connor aconteceram quando, utilizando o escudo do triunfo, ele conseguiu bloquear o ataque de um monstro gigante, e ao invocar mais energia, ele conseguiu não só segurar o pé de um monstro gigante, como pôde arremessá-lo. O Connor ainda tem acesso a outra dimensão, e ele já conseguiu se teleportar para o espaço. Você pode até pensar que ele deveria estar mais acima devido a esses feitos. Só que o Connor, mesmo com o escudo do triunfo, ainda é um personagem fraco. Ele não demonstrou ter essa força o tempo todo, e ele só enfrentou monstros relativamente fracos e ainda apanhou para alguns deles. Mesmo se eu citar a segunda forma do Battleizer, essa situação não muda. Ele fica bem mais destrutivo, mas não fica mais poderoso. Em 20º lugar, Mickey, o terceiro Ranger vermelho de Ninja Steel. O Mickey não foi um Ranger por muito tempo, ou seja, ele não tem feitos. Só que vale lembrar que ele utiliza a mesma roupa do Brody, ou seja, ele praticamente deve ter a mesma força, já que quando eles dividiram os poderes da Estrela Ninja, o Brody não demonstrou estar mais fraco. E na forma base, os Ninja Steel já demonstraram ter força para levantar uma bola desse tamanho e ainda destruir pedregulhos enormes como esse. É um personagem bem forte e extremamente rápido. Em 19º lugar, Dane, o segundo vermelho de Ninja Steel. O caso do Dane é idêntico ao Mickey, ele só está acima por já ter sido considerado o maior ninja da Terra e por possuir ótimas habilidades com a espada. A doideira do Ninja Steel é que teve mais de um vermelho. Em 18º lugar, Cole, o leão vermelho. Eu já fiz um vídeo falando sobre os maiores feitos do Cole, então eu recomendo que você passe lá pra dar uma olhada. Mas no geral, o Cole é um personagem bem ofensivo, o Deflagrador Leão proporciona um poder de fogo muito grande. Com o Battleizer ele fica muito mais completo, já que com as asas ele pode se defender melhor. E é um personagem que tem velocidades altíssimas, que já fez coisas muito importantes como derrotar o Super Nazor, um general ogro que tinha retornado muito mais forte. Em 17º lugar, Devon, o Beast Morpher vermelho. Na forma base, o Devon já é um Ranger muito bom. Ele tem ótimas habilidades e ainda tem um armamento excelente. Mas no modo Fúria Vermelha, aí ele já fica bem superior. O cara conseguia ser mais rápido que um carro esportivo e ainda tinha força suficiente para levantar esse carro de boa, sem fazer esforço. E o Devon na forma base já era incrivelmente rápido. Quando ele ativava o seu poder da Cheetah, o tempo em volta dele quase parava. Muita gente pode pensar que o modo Fera X é inferior ao modo Fúria Vermelha, mas na verdade eles são bem equiparáveis. O Ravi no modo Fera X já conseguiu arremessar um daqueles canos de esgoto enormes com muita facilidade. Ele tinha força suficiente para arremessar rochas maiores que ele mesmo. Aí você pensa, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o Devon? Mesmo com toda essa força, o Ravi já foi derrotado pelo Blaze. E o Devon já conseguiu se igualar ao Blaze, ou seja, em ambos os modos ele é excepcionalmente poderoso. Em 16º lugar, Jack, o vermelho de SPD. Eu já falei bastante aqui no canal sobre SPD, e a gente até tem um vídeo focado só no Jack. Ele é um Ranger bem forte, bem habilidoso, tem um armamento potente, no modo SWAT, todos os seus atributos são evoluídos e aprimorados, sem mencionar que ele ganha várias habilidades novas. Mas o seu maior feito foi utilizando o Battleizer, onde ele venceu 6 monstros de uma vez. E dentre esses monstros estava o Devastação, um inimigo tão poderoso que nem o Kruger conseguiu vencê-lo, e o Jack fez isso com muita facilidade. Nossa, esse Devastação foi chato demais. Em 15º lugar, Brody, o Leão de Fogo. Eu já falei nesse vídeo sobre a força do Brody e o quanto ele é rápido e destrutivo. Mas aquilo não era tudo, ele ainda possui o modo Leão de Fogo, que é uma armadura capaz de aprimorar seus atributos físicos e especiais. Nesse modo, os socos do Brody geravam ondas de calor capazes de criar crateras em uma pequena montanha. Ele era tão forte que com apenas um soco ele conseguiu arremessar o inimigo através de uma parede de pedras a metros de distância. Mas um de seus maiores feitos foi ter cortado os canhões de um monstro gigante. Em 14º lugar, Eric, Ranger Quantum da Força do Tempo. Na forma base, o Eric já derrotou muitos monstros, mas o seu maior feito acontece com o Battleizer.
Voando em super velocidade, ele foi capaz de não só cortar e ferir um monstro gigante, como derrotá-lo. O Eric só não está mais acima, porque os próximos caras já fizeram coisas ainda mais absurdas. Em 13º lugar, Virgil, o Psycho Vermelho. Em Power Rangers no espaço, a gente tem um monstro chamado Elephant Titan. E esse monstro tinha uma força física tão brutal que ele podia empurrar um prédio com as mãos. O TJ e o Carlos tiveram que trabalhar juntos para conseguir segurá-lo por um tempo. Se nessa temporada monstros comuns podem destruir prédios com facilidade, imaginem o poder do Psycho Vermelho. Claro, não dá pra afirmar que ele tem esse mesmo nível de força, mas ele já deu muito mais trabalho para os Rangers do que outros monstros comuns, e ele ainda possui uma das maiores super velocidades da franquia. Sem mencionar a sua habilidade super apelona de roubar poderes. Em 12º lugar, Carter, o Vermelho de Resgate. Muita gente pode não lembrar do Carter como um vermelho poderoso, mas o nível dos vilões que ele enfrenta na sua temporada é extraordinário. Em Resgate, os monstros também destroem prédios com muita facilidade, e eu me arrisco a dizer que eles são até mais perigosos que os monstros de espaço. Isso que tá aparecendo na tela pra vocês é uma cratera que o Olímpicos abriu no chão só de brincadeira. Na forma base, o Carter já enfrentou monstros que podiam destruir prédios no soco, e ele resistiu a esses golpes. O cara já fez muita coisa relevante dentro da temporada, ele já derrotou uma boa quantidade de monstros, e ele ainda possui o seu Battleizer, que pode não ter uma boa mobilidade, mas é bem poderoso. Em 11º lugar, Léo, o Vermelho de Galáxia Perdida. Acabei de falar do Léo, ele aparece. O Léo é um excelente lutador e espadachim. Sem dúvidas é um dos mais habilidosos de Power Rangers. Ele já bateu algumas vezes no Fúrio, já se igualou e venceu o Traiçoeiro. E o Traiçoeiro é um vilão de mais de 3.000 anos, ou seja, ele tem muita experiência. Ele já enfrentou o Scorpius, que era um vilão bem perigoso, e já enfrentou vários outros inimigos. Isso porque eu nem citei o seu Battleizer, que pode ser muito lento, mas ele é extremamente resistente e destrói monstros com poucos tiros. Em 10º lugar, Andros, o Vermelho de Espaço. O Andros é bem equiparável ao Léo, mas o que coloca ele nessa posição é sua variedade de poderes. tem muito mais poder para chegar lá Ele pode voar em altas velocidades, ele tem uma super força muito boa, ele pode disparar rajadas de energia, ele possui o poder do magnetismo, ele pode projetar um escudo de energia e ainda pode disparar pequenos mísseis de suas costas. Em 9º lugar, Scott, o Vermelho de RPM. O Scott é sim um Ranger muito poderoso, mas com seu próprio poder, provavelmente ele estaria bem abaixo na lista. Mas aqui eu vou avaliar o Scott com o Disco Tubarão. Um poder emprestado pelo Jaden no crossover de Samurai com RPM. E na forma base, os samurais já tinham força o suficiente para resistir a ataques que destruíam prédios. Pode-se dizer que o Scott nesse modo era equivalente ao Jaden no modo Super Samurai. Em 8º lugar, Tyler, o Dinochard Vermelho. É inegável o quanto a equipe de Dinochard é forte, e o Tyler sem dúvidas é o melhor deles. Eu já falei bastante desse personagem aqui no canal, mas ele podia fazer coisas como destruir meteoritos, destruir pilares de concreto, ele já ficou perto da lava, ele já resistiu a tiros que destruíam prédios. Eu já fiz alguns vídeos falando melhor sobre isso, então eu recomendo que você os veja. Em 7º lugar, Lauren, a segunda Ranger Vermelha de Samurai. A Lauren é uma das maiores guerreiras de toda a franquia. Essa mulher treinou a sua vida inteira para uma única e exclusiva missão: derrotar o Mestre Zenred. Ela não tem quase nenhum feito, até porque ela tem pouquíssimo tempo de tela, mas ela tem todos os poderes do Jaden e já foi superior a um monstro bem forte. Em 6º lugar, Troy, o Mega Só por isso ela tá lá em Vermelho. cima, ao nível de poder do Muita Andros. gente se lembra do Troy pelos poderes Cara, de essa lista Super tá Mega toda Force, errada. mas na verdade, Toda ele não errada. precisa disso pra ser um dos mais poderosos. Só a espada selvagem sozinha já podia destruir prédios A como Lauren se fosse apareceu uma 8 brincadeira. minutos em um episódio. Então imagine o que o Como Troy que ela é não mais pode forte fazer que o em posse Andros, desse que o Léo? poder. Ele ainda é um próprio lutador Tyler do extremamente Dinochard. habilidoso que já enfrentou inimigos Que como lista é Grievous, essa que esse cara o Vrak fez, cara? e o próprio Robô Guerreiro. E todos esses eram monstruosos, ou O seja, cara chegou o Troy nos top também é um 10 e monstro. ficou sem ideia, e foi inventando. Em 5º lugar, Casey, o Mestre Tigre.
O Case é um prodígio. Em pouco tempo ele já dominava artes que caras demoravam mais de 10 anos para aprender. Tá aí, com isso eu Ele era concordo. tão forte que já foi capaz de vencer isso eu inimigos concordo. poderosíssimos como Mentor, já foi superior em força ao Buffalord, mas o seu maior feito mesmo acontece no modo Mestre da Selva. O Case literalmente derrotou o Daishi upado com o poder dos 3 Generais Fera Fantasma. E esse por si só é um dos maiores feitos da franquia. Em quarto lugar, Jaden, o Samurai Vermelho. Assim como sua irmã, o Jaden também treinou exaustivamente a sua vida Jaden é toda. feioso, coitado. A diferença é que ele tem um poder bem especial, o modo Shogun. Se a caixa preta já deixava o Jaden com o poder de 9 Rangers, aqui o modo Shogun deixa ele com o poder de 12 Rangers. Com essa armadura, ele foi o único realmente capaz de finalizar o Mestre Xandred. Em terceiro lugar, o nível de o poder? Cavaleiro Lobo. O Liembo, desde sua época como Koragi, já era um Essa absurdo. Laura tá Tanto que ele ranqueada tinha poder muito alta pra suficiente ter aparecido vencer muito os 5 pouco. Rangers no modo Guerreiro Lendário. Só isso já o colocaria nessa posição, mas ele vai além. Ele conseguiu não só bloquear os curioso, ataques do querendo mestre, aparecer. Peraí, como conseguiu selá-lo. Claro, o mestre não estava no seu poder total, mas ainda assim, era um demônio gigante com várias cabeças que tinha absorvido o poder dos 5 Bicho era Rangers. forte. O Liembo realmente merece essa posição. Em segundo lugar, Nick, a Fênix Vermelha. Eu já fiz um vídeo explicando o porquê o Nick é o Nick é Ranger mais cabuloso. poderoso atualmente, e ele realmente é. Ele é o mago mais forte do mundo inteiro. Durante a sua jornada, o Nick conquistou 2 poderes muito importantes. O modo Guerreiro Lendário, um poder concedido pelo próprio Tribunal da Magia, personagens esses capazes de manipular até a realidade, e o Battleizer, uma fusão com o Coração de Fogo, o último dragão vivo. E mesmo com todo esse poder, o Nick na forma base foi o único capaz de quebrar o feitiço do mestre e salvar todo mundo. É por essas e outras que o Nick merece o segundo lugar. O primeiro lugar não O Nick é poderia brabo. ser de outra pessoa senão dele, Mac, o Ranger Sentinela Vermelho. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre o poder do Mac, mas não tem como. O cara derrotou o Flurious, um vilão que era dito por ter o poder de todo o universo. O Flurious naquele momento era superior aos deuses, mas mesmo assim, utilizando todas as suas forças, o Mac passou o rodo nele. E esse é o Ranger Vermelho mais poderoso de todos os tempos. Mas enfim galera, esse foi o vídeo, é um vídeo muito mais longo que o normal e provavelmente pouquíssimas pessoas devem ter chegado até o final. Acabou. Mas já comenta aí embaixo o que você achou sobre a... Deixa eu tirar aqui, peraí, 2 palitos. Cara, que lista torta que é essa? A Lauren, ela aparece 8 minutos em um episódio. Aonde que ela chega em 8º lugar, velho? Ela não é a 8ª Ranger Vermelha mais poderosa nunca. Ela apareceu 8 minutos em um episódio. O Andros, ele amassou a temporada inteira. Ele amassou nos 2 crossover que ele apareceu. Cara, acho que o Andros, ele é muito mais poderoso do que a Lauren, de que uns 3 Rangers que tá em cima aí. Se a gente for analisar o nível de poder do Andros, ele sozinho bateu de frente com 4 Psycho e deu um pau nos 4. Deu um cacete arrumado nos 4. Essa lista ela é meio torta, meio doida. Mas tá aí. Eu não sei vocês, mas eu tô meio puto com essa lista. Essa lista ela tem muita incongruência, muita coisa. Ele leva em conta as armaduras de alguns Rangers, esquece o poder de outros. Mas tá aí. Vocês pediram, a gente viu essa lista aí dos Rangers mais poderosos. Eu falei que era 24, cara, são 31 já. E tem mais uma temporada nova que esse vídeo do ano passado não entrou. Cara, que isso, que doideira. Eu gostei. Eu vou trazer o dos brancos. Agora eu tô curioso pra saber em qual posição que ele vai botar os Rangers brancos aí. E se ele botar o Tigre branco por último, eu vou virar o capeta no vídeo, mano. Eu vou virar o capeta, na moral. Eu vou ficar muito puto com esse cara. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço fofinho e eu, ó, fui.